E o fato é que nós temos pouca comercialização quando você olha no comparativo com o que acontecia em anos anteriores, tanto para soja quanto para milho, os volumes são mais baixos. Para entender como que o mercado tem se comportado, né? E como que esse comportamento, principalmente por parte do produtor, ele pode trazer ali efeitos que talvez não sejam os melhores aos seus próprios negócios, nós vamos conversar agora ao vivo com Wlamir Brandalize, que participa desta edição do Agricultura BR pela internet. Brandalize, obrigado pela sua participação. E falando num geral, nós estamos observando, de certo modo, até que aparece alguma oferta de milho, por exemplo, só que o comprador não está muito pontual ali nas suas aquisições, está meio de lado essa situação para o milho, começando essa pergunta em relação ao cereal. O que nós temos de movimentação que pode trazer alguma mudança, já que nós estamos vendo o preço do milho com alguma regularidade no físico e com algumas quedas no mercado futuro brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a questão é que o primeiro semestre do milho ele é muito vinculado ao mercado interno, né? Ele tem pouco espaço aí na exportação. Dos meses de março até julho, a soja domina os portos e aí dá muita tranquilidade para o comprador interno, né? E o comprador nesse primeiro semestre, no momento, é o setor de ração. O setor de etanol e setor de exportação entra no segundo semestre. E como ainda há dúvida do que vem da safrinha, tanto um lado como o outro está muito calmo, né? O comprador não quer ser agressivo para pagar mais e o vendedor também está cauteloso e acreditando que o mercado pode melhorar. Então, o ambiente em si, ela é aquele de mar de calmaria, justamente porque, de um lado, não há falta de produto para o setor de ração, ainda estamos na colheita da primeira safra, ainda tem um bom volume de milho para colher, que vai abastecer as indústrias de ração. E o segundo semestre é safrinha, né? Safrinha, o produtor aponta que precisaria ter 5, 10, 15 reais a mais para ele poder começar a vender mais firme. E o comprador está na cautela, né? Porque a B3 ela não tem fluído muito mais que 60, 65 reais aí para o segundo semestre. Então isso dá uma tranquilidade aí para o grande consumidor do setor de etanol, da exportação e o segundo semestre do setor de ração. Nós vamos bater recorde histórico de demanda de ração, vamos bater recorde histórico de demanda de etanol e fica a grande dúvida, né? Quanto que vai se exportar? Certamente menos que o ano passado. Mas isso está dando tranquilidade aí no caso do comprador, do consumidor, e o vendedor quer mais, né? O produtor ele já trabalhou com ideia de 100 reais, 110 reais aí no passado, e hoje com níveis aí de 35 a 45 que está no centro-oeste e de 40 a 55 que está no sul e sudeste, ele não está atraindo muito vendedor. Por isso que o mercado segue nessa calmaria, né? Um mercado muito calmo, mas ele vai mudar no segundo semestre. Milho, em relação ao milho, Brandalize, uma das questões que a gente coloca aqui é que, de fato, devemos ter um embarque menor do cereal, até porque a produção na campanha 23-24 global, ela foi maior, né, com recuperação de alguns players importantes, como a Argentina, por exemplo. No mercado interno brasileiro, nós temos uma manutenção real desta demanda pelo cereal? Isso seria um motivo suficiente para manter o equilíbrio, também pensando que a produção, a colheita será menor nesta campanha? Com relação ao mercado, eu acredito que o mercado para o produtor, ele já está muito perto do que foi o fundo do poço, porque nós temos uma safra provavelmente menor aí de área plantada nos Estados Unidos, né, caminha para isso. Então o maior exportador mundial deve ter menos milho aí na nova temporada. Isso, e também tem um estoque menor, né? Isso que é um fator importante aí para milho, né? E temos a dúvida, né, com relação à Ucrânia, né, que é outro grande exportador aí que está no meio da guerra, lá está complicado. A Argentina, sim, que nem você falou, vem com a safra maior, provavelmente umas 15 milhões de toneladas a mais aí na Argentina, que vai compensar uma boa parte do que o Brasil deve reduzir. Mas aqui dentro, em função de demanda interna aquecida, tanto etanol e ração, e nós continuamos tendo muita demanda de exportação, muito comprador aí para embarque em setembro, outubro, novembro, dezembro, eu acredito que vai ser um mercado ajustado, não vai ter uma oferta
de milho sobrando, não, que nem foi o ano passado. No final do ano nós tínhamos muito milho. E dificilmente vamos dizer cotações abaixo do que está hoje, né? O mercado tende a buscar um quadro de estabilidade frente aos níveis internacionais, lembrando que o mercado internacional, o milho está muito barato, né? O milho de $4,50, $4,80, que está trabalhando no segundo semestre, é um milho barato para os compradores. E se ele continuar nesses patamares, o fator importante é que vai ser difícil de ter reação importante aí na cotação interna. Nós vamos trabalhar dentro desse patamar aí, 60 a 65 reais é o que está mostrando a B3, né? Se tiver algum problema americano, aí sim, como o mercado normalmente olha muito mais para o umbigo americano que para os demais, aí poderíamos ter talvez chance de chegar perto de 70 nos portos, mas por enquanto vamos pensar algo assim de 60 a 65 reais de janela aí nos portos aí para as posições de outubro a dezembro, né? Porque agosto, grande parte dos negócios de agosto já foram feitos através de barter aí, nas trocas que foram feitas até agora esse começo de abril, né? Muito bem, Brandalize. Brandalize, agora falando da mesma questão, a comercialização da soja, ela segue lenta. Os volumes de soja comercializados, ainda que nós vimos ali algumas janelas agora recentes de comercialização mais alta por parte do produtor brasileiro, nós temos pouco volume de soja negociado na comparação sazonal em anos anteriores. O que se deve isso? Ainda há uma expectativa diferente? O produtor poderia ter vendido mais nessas duas últimas janelas? Qual que é o seu entendimento sobre soja nessa questão? Olha, a questão da soja é que o produtor ele está cauteloso, né? Ele está usando a soja como um ativo real para ele, né? Nós temos que considerar que o produtor de soja nos últimos 3 anos, 4 anos, ele teve um bom desempenho econômico. Grande parte dos produtores estão bem capitalizados, então estão segurando a soja como um ativo real, efetivamente. Mas esse atraso ele é bem grande, é oferta média, né? Nós estamos aí hoje com algo pouco perto, vamos dizer assim, 40%, 45% da safra negociada, e normalmente no mês de abril era de 60% a 70%. Então, tem muito para negociar. Hoje, pelos nossos cálculos, tem 62, 63 milhões de toneladas da safra negociada, e a safra está chegando. E os números finais talvez venham a surpreender, aí ficar mais perto de 150 milhões de toneladas e mais distante aí dos 140, 145, que eram os números anteriores, porque a safra agora que está em colheita, que é a gaúcha, que é do norte do país, Pará, não, no caso Pará, Maranhão, que tem lavouras mais tardias, essas regiões estão surpreendendo com produtividades muito boas. Então, aí pode ser que nós vamos dar perto de 150 milhões de toneladas, e tem consultorias apontando aí na 155, 156, ou seja, a safra brasileira ainda não está definida, ainda temos aí mais de 15% dela para ser colhida, e isso para frente pode ser que seja um problema para o produtor, sim, porque nós precisamos exportar essa soja, nós não vamos esmagar esse volume todo que está sobrando, e no segundo semestre, normalmente, nós temos os embarques de milho, né? Então, temos que alertar o produtor que está na calha norte aí. Os embarques de soja, normalmente, nos portos do norte, é até agosto, né? E daí, a partir de agosto, entra o milho. E nos embarques dos portos de Santos, Paranaguá, São Francisco, os portos mais ao sul, eles vão ter a disputa de espaço entre milho e soja no segundo semestre. Isso pode ser um fator negativo para o produtor, até pode atrapalhar os próprios prêmios, né? Se você tiver um congestionamento de embarque, mesmo que o embarque de milho vai ser menor, mas nós estamos deixando muita soja para o segundo semestre, né? Ela vai competir com o milho, sim, no segundo semestre, e aí é uma dúvida grande, né, para o produtor. Será que vai dar condição de manter cotações, né? Essa é a grande pergunta que hoje não tem uma resposta certa, né? Brandalize, e aí pegando carona nessa questão da soja brasileira e também na sua precificação, nós temos soja do Brasil com preço muito competitivo quando nós olhamos para a soja norte-americana. E nós vimos agora
nos últimos dias, as últimas operações, a soja cedendo em Chicago, devolvendo parte daquelas boas altas que estavam acumuladas, e por outro lado, o dólar, por questões bastante abertas, mas muito ligadas ao mercado financeiro, o dólar se mantendo ali na casa de R$ 5, até acima disso. Um cenário como esse acaba por trazer uma formação, considerando também o prêmio da soja, acaba por trazer uma formação final de valores interessante para esse produtor brasileiro no momento? Hoje dá para considerar que nós estamos dentro dos melhores momentos do ano, da safra, né? Cotações tanto de balcão, de produtor, mercado de porto, basicamente em cima de dólar melhorado aí, né? O dólar está melhorado porque ele está melhorado no mercado global, né? Porque há uma expectativa de aumento de juros americanos. E ele está valorizado frente às demais moedas. Ele acaba sendo negativo para as cotações das commodities em Chicago, né? Ele pressiona para baixo porque deixa a commodity mais cara para quem importa. Com exceção da China, que tem flutuação muito pequena na moeda dela contra o dólar. Mas nós temos aí esse fator importante, que é ter muita soja, tem essa questão da valorização do real aí, que está dando condições aí, a gente está vendo cotações de produtor aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem locais que está perto de R$ 120, é o melhor nível da temporada. A relação de troca por insumos está muito boa para o produtor, tem que olhar isso também, né? O produtor tem que ver a sua relação de troca como uma alternativa, mas o que é que está pesando mesmo não é nem essa questão que a soja se valorizou muito. A maioria das regiões do Brasil, nesses últimos 40 dias, a soja subiu entre R$ 10 e R$ 15 ao produtor. E hoje ele está, vamos dizer assim, dentro do melhor momento do ano, aí, desde a colheita, desde o começo da colheita. Mas o produtor continua olhando a soja como ativo real, né? Se ele não está precisando de caixa nesse momento, ele está preferindo segurar a soja do que vender ela e ficar com o dinheiro no banco. Alguns estão fazendo algum barter, mas o volume é pequeno, dá para ver que a comercialização está muito atrasada, né? Dalize, para encerrarmos, nós vemos um comportamento parecido com esse, de ter a soja como ativo, por parte principalmente do produtor norte-americano. Mas o produtor norte-americano também tem uma situação, né, um cenário melhor para conseguir armazenar os seus grãos de uma maneira geral. Essa visão, ela começa a mudar no Brasil e isso também deve acarretar um investimento maior em tipos de armazenamento aqui no país? Sim, isso é um fator importante, né? Nós somos muito carentes em porto, armazém e transporte, né? Só três coisas. A armazenagem está melhorando muito, né? As empresas que fazem silos, armazéns, estão a todo vapor. Nós estamos vendo aí o setor aí que faz de silo bolsa, as empresas que mexem com essa parte de armazenagem de silo bolsa também avançando muito forte. O produtor está também trabalhando com esse tipo dessa modalidade. Só que mesmo com esses avanços, daqui a 50, 60 dias, nós já vamos ter o começo da colheita da safrinha do milho. Mesmo sendo uma safrinha menor, ela vai dar de frente aí com armazéns com grandes volumes de soja. Mesmo com a quebra da safra do Mato Grosso, nós temos muita soja parada nos armazéns, de produtor, de trader. E isso provavelmente vai congestionar, né? Então, se não tiver um tempo seco lá na colheita do milho, que possa tirar ele do campo e colocar ele num silo bolsa, que seria a alternativa imediata, nós vamos ter pressão de oferta de milho e talvez de produtor precisando vender soja para liberar armazém para receber o milho, né? Então, esse é o gargalo do produtor. Essa questão da armazenagem é um problema e pode ser um limitante de cotações, tanto de milho como de soja aí no meio do ano, né?